para deixar disponível depois para vocês, caso precise. Página 18. Estatística. Não vai dar para colocar a página, a cópia do livro aqui, porque eu estou usando o aplicativo do Zoom mesmo, porque o Paint está travando muito, por causa do Zoom. Aí ele trava. Tá falando assim, ó, estatística é uma área da ciência que organiza e analisa dados para a extração de conclusões. As pesquisas estatísticas feitas para coletar dados podem ser feitas por população ou por amostragem, tá? Então, quando a gente fala em estatística, é uma forma de organizar dados para que a gente possa compreender o que ele está querendo dizer, tá? Normalmente realizado por meio de pesquisas, e essa pesquisa pode ser feita de duas maneiras, por população e por amostragem. Quando ele fala aqui por população, é quando, por exemplo, nós temos uma população pequena e eu consigo alcançar todo mundo para realizar essa pesquisa. E quando ele fala por amostragem, quando a população é muito grande e fica improvável fazer a pesquisa com todo mundo, então ele tira uma parte dessa população para realizar a pesquisa com ela, tá? A amostragem. Aí, tá? Duas formas aí de coletar os dados para pesquisa. Na pesquisa por população, todos os sujeitos do grupo que se deseja estudar fazem parte da pesquisa. O exemplo que ele traz, numa sala de aula, tá? Se desejarmos saber a fruta preferida de uma turma do 7º ano, dá para fazer essa pesquisa com todo mundo da sala, tá? É uma população pequena, então eu consigo alcançar todo mundo para fazer a pesquisa. Então, eu faço aqui, ó, a coleta de dados por população, porque eu consigo fazer com 100%, tá, dessa população. Então, se eu for fazer uma pesquisa na turma do 7º ano, eu consigo fazer a pesquisa com todo mundo. É uma população pequena, então eu consigo alcançar todos os membros da turma. Esse tipo de pesquisa denomina-se pesquisa censitária, tá? Tá aí destacado no livro de vocês, assim, censitária. Por outro lado, censitária vem da questão do 100%, tá? Por outro lado, se precisarmos saber o nível de satisfação da população de um estado com seu governador, por exemplo, se a gente for pesquisar aqui no estado de Goiás, qual é o nível de satisfação com o governador? É improvável a gente conseguir fazer a pesquisa com todas as pessoas, com todos os eleitores ou com todos os cidadãos do estado. Então, a gente vai pegar uma parte dessa população para realizar a pesquisa. Torna-se inviável entrevistar 100% dos moradores daquele estado. Assim, defina-se um grupo representativo para fazer parte da pesquisa. Um grupo representativo é aquele formado por elementos que possuem todas as características da população. Então, por exemplo, um grupo representativo dos torcedores de um time deve incluir pessoas de sexos diferentes, várias classes sociais, diversas faixas etárias, dentre outras características que possam ser significativas para o dado que se deseja coletar. Tá. O primeiro exemplo que ele deu aqui, ó, da pesquisa de satisfação com o governador do estado. É uma pesquisa por amostragem, porque é inviável eu entrevistar todos os moradores daquele estado. Então, seleciona-se um grupo para que possa fazer a pesquisa com aquele grupo, tá? Só que esse grupo, que é chamado aqui de amostragem, ele precisa ter todas as características dos moradores do estado. Então, nós não podemos pegar apenas eleitores daquele governador para poder fazer a pesquisa.
Não podemos pegar só as pessoas que são contra o governador para poder fazer pesquisa, nem só pessoas de determinada faixa etária. Então, nós precisamos ter, nesse grupo que vai participar da pesquisa, pessoas adultas, jovens, idosos, pessoas que são a favor, pessoas que são contra. Então, tem que abordar todas as características da população em um grupo pequeno para fazer um grupo menor para poder fazer essa pesquisa por amostragem. Quando a população é muito grande, é inviável fazer com 100% da população. Então, denomina-se um grupo que represente as características daquela população para que se faça a pesquisa com ele. Todo mundo entendeu qual que é a diferença de uma pesquisa quando é feita com a população toda e quando é feita só com a amostragem? Alguém não entendeu isso? Eu entendi. Todo mundo compreendeu? Dá para Entendi, tia, entender? lógico. Oi? Entendi. Ótimo. Então vamos lá. Ó. Nesse caso, aqui, quando ele falou do time do futebol aqui, que foi o segundo exemplo, temos uma pesquisa por amostragem. A partir dos resultados obtidos com o grupo entrevistado, produzimos conclusões em relação à população. Então, a partir desse grupo, a gente tira conclusões em relação à população toda. Embora a pesquisa não tenha sido feita com a população toda, tá? Mas o grupo, dentro desse grupo, tem todas as características relativas à população. É inviável fazer com a população toda, então a gente aborda um grupo que onde tem todas as características da população para fazer aquela pesquisa por amostragem. Aí ele traz aí embaixo, por exemplo, aí ele traz uma tabela aí, tá assim, ó. Uma cidade com 200 mil eleitores contratou uma empresa que realizou uma pesquisa de intenção de votos, tá? Gente, tem 200 mil eleitores. A gente vai conseguir abordar esse tanto de gente para fazer a pesquisa? Sim ou não? Não. Não, tá? É muito grande. Então, não vai ser uma pesquisa por população censitária, vai ser uma pesquisa por amostragem, tá? Aí ele fala aí, ó, contratou uma empresa que realizou uma pesquisa de intenção de votos com 500 pessoas desse grupo e obteve o seguinte resultado. Então, ele pegou uma amostra, ele pegou da população toda de eleitores, que são 200 mil, ele pegou uma amostra, apenas 500 pessoas, tá? Então, a pesquisa por amostragem. Aí trouxe aí os resultados, seguinte resultado, o candidato A, candidato B, candidato C, candidato D e as pessoas que não sabiam em quem votar lá, ó. Ainda não decidiram votar em branco ou nulo. O candidato A teve 130 votos, o candidato B 190, o candidato C 95, essa tabela tá aí, tá? E o candidato D 60 e as pessoas que não sabiam ainda se votaria branco ou nulo 25. Aí na frente ele traz uma interpretação, ó, virando a página ele fala assim, ó, utilizando proporcionalidade, podemos dizer qual deverá ser o número de votos recebido pelos candidatos da cidade. Apenas a partir dessa amostragem aqui, ó, de 500 pessoas, a população toda lá era 200 mil. Como é uma população muito grande, não daria para fazer uma entrevista, uma pesquisa censitária, ou seja, com todo mundo da população. Então, ele pegou uma amostra, só um grupo dessa população, 500 pessoas, e fez a pesquisa aqui entre os candidatos. A partir dessa pesquisa, com esse grupo de 500, com essa amostra, ele pode fazer uma proporcionalidade para poder ter censurar o número de votos que cada candidato vai receber. O que é proporcionalidade? Proporção, pessoal, a gente viu isso, igualdade entre frações. Quais são as frações que ele vai montar aqui, ó? O candidato A, o total de pessoas entrevistadas foram 500 pessoas. E o candidato A teve 130 pessoas falaram que vai votar nele. Igual
A população toda da cidade tem 200 mil eleitores. Desses 200 mil, quantos irão votar no candidato A? Aí ele vai resolver essa proporção aqui, ó. Como que resolve isso? Multiplicando cruzado. Igualdade entre frações. 500 vezes x vai dar 500x. Aqui, igual 200 mil, vou fazer aqui. 200 mil vezes 130, que vai dar 26 milhões. Ah, tá aqui no livro a resposta. 26 milhões. Aí. Resolvendo aqui, ó, a equação de primeiro grau. 26 milhões. O 500 está acompanhando o x, passa para baixo dividindo. Gente, a equação de primeiro grau é uma coisa que a gente nunca vai deixar de usar, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 26 milhões dividido por 500, eu vou ter aproximadamente aqui, ó, 52 mil votos para o candidato A. Então, ó, a partir de uma pesquisa por amostragem, porque ele fez apenas com 500 eleitores, de um total de 200 mil, quando ele fizer aqui uma proporcionalidade, ele consegue aqui um resultado aproximado de quantos votos cada candidato vai ter. E aí ele faz com todos, ó. O total de pessoas entrevistadas, 500. O candidato B teve 190 pessoas que falaram que vai votar nele. Igual, o total de eleitores no município, 200 mil. Desses 200 mil, quantos vão votar nesse candidato B? Aí ele faz essa proporcionalidade com todos aí e descobre a aproximação de quantos votos cada candidato vai receber apenas com essa pesquisa por amostragem aqui, ó, apenas com essa amostra de 500 eleitores. Entenderam que apesar de fazer uma pesquisa com um grupo pequeno, eu consigo alcançar um resultado da população toda? Sim ou não? Sim, entenderam essa proporcionalidade aqui, ó? Sim, antes eu não estava entendido 100%, mas agora eu entendi 100% do porcento. Ó, primeira fração aqui, ó, primeira razão. O denominador é o total de entrevistados, 500. O numerador é o total de pessoas que optaram por cada candidato. No caso aqui, 190 foram que optaram pelo candidato B. Igual. O denominador, que é o todo, total da população, 200 mil eleitores. Sobre o x, que é o numerador, que eu quero encontrar quantas pessoas vão votar nesse candidato B. Tá? Então, a partir de uma pesquisa por amostra, ele chega num resultado final aqui envolvendo toda a população. Tranquilo? Então, temos aí dois tipos de pesquisa, por população e por amostragem. Ok, então vamos lá, seguindo. Na página 21 aí do livro de vocês, ele traz aí média de tendência central. São duas formas de calcular média sobre algum determinado valor, tá? Média aritmética simples. Simples, está escrito aí, tá? Como a gente calcula a média? Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples aqui. Vamos supor que vocês, em um bimestre, escola, vocês façam 4 provas de cada matéria. Tá? 4 provas. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta prova. E aí a gente vai calcular qual a média da sua nota. Aqui, vamos calcular a média. Vamos supor que na primeira prova você tenha tirado 7. Na segunda você tenha tirado 8. Na terceira você tenha tirado 6. E na quarta você tenha tirado 9. E aí a gente quer saber qual a sua média. A média é representada por um X com um traço em cima, tá? O X é o valor que eu quero identificar, o traço em cima identifica que eu estou falando de média aritmética. A gente calcula a média aritmética, pessoal. A gente vai pegar
todos os valores que a gente tem aqui e somar eles. Ó, a primeira prova, mais a nota da segunda, mais a nota da terceira, mais a nota da quarta. A soma dos valores que a gente tem vai ser dividido pela quantidade de valores que eu estou somando. Ó, eu estou somando 1, 2, 3, 4 valores. Então, vou dividir isso aqui por 4. Vou fazer, ó, 7 mais 8 mais 6 mais 9 dividido por 4. Então, a média aqui, 30 dividido por 4, 7,5 é a sua média final que iria no boletim, se a conta fosse feita assim na escola. Por média aritmética simples. Então, o que seria a média? Ó, a média aritmética de um conjunto de valores, no caso aqui o conjunto de valores são as suas notas das provas do primeiro bimestre de uma determinada matéria. É calculada somando-se todos os valores, ó, a gente somou as suas notas das 4 provas, o resultado pelo número de elementos somados. São, ó, 1, 2, 3, 4 números somados. Então, a soma desses números é a quantidade de números que foram somados. Deu para entender? O que é média? Como calcula a média? Vamos supor que a gente quisesse, vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. A média de gols de futebol no campeonato. Vamos supor que o campeonato tenha lá 8, vamos colocar aqui, 6 jogos. Quarto, quinto, sexto jogo. No primeiro jogo, o time faz 4 gols. No segundo jogo, ele faz 2. No terceiro, ele faz 5 gols. No quarto, ele não faz nenhum gol. E no quinto, ele faz apenas um gol. Aqui, ele faz 6 gols. Como que eu acho a média de gols por jogo aqui? Como que eu vou calcular? Como que eu vou chegar na média de gols por jogo? Como que eu vou fazer isso? Soma o valor o total de gols, depois divide por 6. 6, isso, ó. Eu vou somar o conjunto que eu tenho aqui, ó. O conjunto são a quantidade de gols que eles fizeram, ó. 4 gols. 4 gols no primeiro jogo, mais 2 gols no segundo, mais 5 gols no terceiro jogo. Aqui nem preciso colocar, mas eu vou pôr, tá? Do quarto jogo não fez nenhum. No quinto jogo fizeram 1 gol. E no sexto jogo eles meteram 6 gols lá. Ó, somei o conjunto numérico e vou dividir pela quantidade de elementos somados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Eu tenho 4 mais 2, que dá 6, 6 mais 5, que dá 11, 11 mais 1, 12, 12 mais 6, 18. 18 dividido por 6, que dá 3, né? A média de gols. A média de gols por partida é de 3 gols por partida. Teve partidas que fez mais, teve partidas que fez menos, mas a média para todas as partidas é como se ele tivesse feito 3 gols em cada jogo. Entenderam como calcular a média aritmética simples? Sim? Sim? Isso é bem tranquilo, tá? Sim. Depois da média aritmética simples, pessoal, vem a média aritmética ponderada. Vamos descobrir o que muda. Média aritmética ponderada. Aí na página 23 do livro de vocês, está dizendo assim, ó. A média aritmética ponderada pode ser interpretada como uma forma abreviada de representar uma média aritmética simples. Uma forma abreviada. Vamos fazer aqui, ó, o exemplo que ele traz aqui. Ele fala assim, ó.
Podemos calcular, por exemplo, a média dos valores. Ele traz alguns valores aqui. Ele não identificou o que era, mas pediu para calcular a média sobre esses valores. Ó, 3, 4, 5, depois o 5 de novo, depois 6, 6, 6 novamente, 8, novo e o 9. Se fosse calcular a média aritmética simples, pessoal, como que eu calcularia isso aqui pela média aritmética simples? Não teria como? Teria. Como que eu faria? Média aritmética simples. Como que eu calcularia isso? Somaria tudo e dividiria por um número? Tá, qual o número? Pelo tanto de números? Tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu iria pegar e somar isso aqui tudo e dividir por 10. Média aritmética simples, né? Isso? Sim. Ok. Então, vamos ver aqui o que faria se fosse isso aqui. A gente fez pela média aritmética simples. Somaria todos esses valores e a soma seria dividida pela quantidade de valores. Nós temos aqui 10 números, então a soma dividida por 10. Aritmética simples. Se a gente fosse fazer esse processo pela média aritmética ponderada, olha o que muda aqui. Os valores vão ser os mesmos, deixa eu repetir eles aqui. 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 8, 8 e o 9. Ok. Ó, utilizando a média aritmética ponderada, nesse conjunto de dados, por exemplo, o que a gente vai ver aqui? Quantas vezes que o 3 aparece aqui? Nesse conjunto? Uma vez só, né? Então, vou colocar aqui, o 3 vai aparecer uma vez só, vezes 1. Mais. Quantas vezes que o 4 aparece? Uma vez só. Então, uma vez o 4. Mais. Quantas vezes que o 5 aparece? 2. 2 vezes o 5. Mais. O próximo. Quantas vezes o 6 aparece? 6 vezes. Então, 3. vamos colocar aqui, ó. 3. Oxe. 3 vezes o 6. Mais o próximo número, o 8, aparece? 2 vezes. Então, 2 vezes o 8. Mais o próximo número, que é o 9, que aparece uma vez só. Por que a gente faz isso, pessoal? Não precise repetir essa quantidade de números um monte de vezes aqui, ó, colocar eles somando. Ainda apareceu poucas, mas poderia, por exemplo, o número 8 aparecer 10 vezes aqui. Aí você escreveu o número 8 10 vezes, 8, 8, 8, 8. Para não fazer isso, a gente abrevia. Como que é a abreviação? Ele falou lá no início, ó, que a média aritmética ponderada é uma forma de abreviar a média aritmética simples. Não precisa colocar os valores que se repetem. Então, a gente coloca a partir de uma multiplicação. 5 apareceu 2 vezes. 5 mais 5, eu venho aqui e coloco 2 vezes 5. Mais. O 6 apareceu 3 vezes. 6 mais 6 mais 6, eu venho e coloco a forma de uma multiplicação. 3 vezes 6. Mais o próximo número, e assim por diante. E aí eu iria dividir isso aqui por quanto? Olha aqui o que ele fala aqui no livro, ó. A média aritmética ponderada também pode estar associada ao peso que cada elemento deve ter em um determinado conjunto de dados. Por exemplo, aí aqui ele já traz outro exemplo, ele não vai falar. Iria dividir pela mesma quantidade, ó. O número 3 apareceu uma vez. 10? O número 4 apareceu uma por 10. O número 5 apareceu 2 vezes. O número 6 apareceu 3. O número 8 apareceu 2 vezes. O número 1 apareceu 9 uma vez. Ó, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ó, sendo dividido pela quantidade total de números. O que mudou?
Mudou. Para eu não colocar o valor que aparece repetido, eu represento ele na forma de uma multiplicação. Viram a diferença de uma para outra? Aí aqui eu vou ter que multiplicar primeiro, depois somar o resultado e depois dividir por 10, tá? Porque é a ordem da prioridade das operações. A multiplicação, resolvi as multiplicações. Vamos fazer aqui, ó. 3, que vai dar 3, mais 1 vezes o 4, que vai dar 4, mais 2 vezes 5, que vai dar 10, mais 3 vezes 6, que dá 18, mais 2 vezes 8, 6, mais 9 vezes 1, que dá 9. Essa somatória aí volta para uma média aritmética simples, tá? 3 mais 4, mais 10, mais 18, mais 16, mais 9, que vai dar 60. 60 dividido por 10. Então, a média entre esses valores aqui, ele nos deu aqui, ó, esse rol de valores, é 6. Entenderam a diferença da aritmética simples para a ponderada? Sim ou não? É só para não colocar repetido, ó. Daria o mesmo valor? Sim ou não? O que vocês acham? Acho que não. Não? Sim? Tem que dar o mesmo valor. Se você usar aritmética simples ou ponderado, o valor vai ser o mesmo. O que muda? É só a forma de representar. Porque aqui, ó, você repetiu o número 6 3 vezes aqui, ó, somando. Você teve que escrever mais. Ó, você colocou 3 vezes 6, mas é a mesma coisa. Se você somar o 6 3 vezes, 18. Se você multiplicar 3 vezes 6, dá 18. O resultado final vai ser o mesmo. O que muda é a forma de representar. Porque vamos supor que esse 6 aqui, ó, tivesse o número 6 10 vezes. Você escrever aqui, ó, 6, 6, 6, 6, 6. Então, para simplificar, você colocaria 6 vezes 10. Entenderam? Sim ou não? Yasmis. Oi? Sim. Tá? Sim. É só para você reduzir o tamanho aqui, ó. Então, os números que aparecem repetindo, você coloca quantas vezes ele apareceu. Mais vai para o próximo número. Quantas vezes ele apareceu? 2 vezes o 8 apareceu, mais o próximo número. E assim por diante. E divide sempre pela quantidade total de números que você tem. Certo? Então, Certo. olha o outro exemplo que ele traz aqui de média aritmética ponderada ainda, ó. Aí, ele fala assim, ó. Desculpa. A média aritmética ponderada também pode estar associada ao peso de cada elemento, que cada elemento deve ter em um determinado conjunto de dados. Ó, exemplo. Um concurso público pode definir que a nota final de um candidato será igual à média das notas em português, matemática e direito. Mas considerando que a nota de matemática tem peso 1, a nota de português tem peso 2 e a nota de direito tem peso 3. Peso. É como se cada questão de matemática valesse 1, cada de português valesse 2 e cada de direito valesse 3, tá? Então, ó, peso da matemática, nota em matemática tem peso 1, português 2, em direito tem peso 3, tá? Como que ele iria calcular essa média? Ó, chamando de P a nota em português, aqui, P a nota em português, M a nota em matemática e D a nota em direito. Aí, como que ele iria calcular isso aqui, ó? No caso de média final, o candidato será, ó, a média são 2, ó. O
peso, ou seja, cada questão de português vale 2 pontos. Mas cada questão de matemática vale 1 ponto. Nem preciso colocar um 1 aqui na frente, é igual a questão do X, tá? Não aparece, mas a gente sabe que é 1. Mais o de direito, que são 3 pontos. E aí eu iria dividir isso aqui por quanto? Pelo peso, ó. 2 é de português, mais 1, que é o peso de matemática, mais 3, que é o peso do direito, tá? E aí ele chegaria na média final que esse candidato iria tirar. É como se cada questão de matemática valesse 1 ponto, cada uma de português valesse 2, cada uma de direito valesse 3. Então, aqui, ó, 2 vezes a questão de português que ele acertou, mais 1 vez a quantidade de questões de matemática que ele acertou, mais 3 vezes a quantidade de questões de direito que ele acertou, dividido pelo peso de cada uma delas. Ó, de português tem peso 2, mais a de matemática tem peso 1, mais a de direito que tem o peso 3. Aí ele chegaria na média final do candidato, tá? Então, quando a questão tiver um peso, tá? No caso aqui, a nota tinha um peso. Aí a gente vai usar esse formato aqui, tá? Peso vezes a quantidade de questão que ele acertou. No caso de português tinha peso 2, então 2 vezes a quantidade de questões de português. Mais de matemática tinha peso 1, então 1 vezes a quantidade de questões de matemática que ele acertou. Mais 3 vezes a quantidade de questões de direito. Essa somatória aqui, essa multiplicação e depois a somatória, então a média aritmética ponderada, dividido pelo peso de cada questão. 2 de português mais o peso de matemática mais o peso 3 de direito. Certo? Um último exemplo aqui de média ponderada. Esse é mais simples. Média aritmética ponderada. Média aritmética ponderada. Na escola de Juliana, usa-se média ponderada para calcular a média de notas dos alunos. O mesmo exemplo, ó, a gente fez aqui atrás a média de notas, ó, só que a gente utilizou o quê? Média aritmética simples nesse primeiro exemplo. Eu somei as notas das 4 provas que vocês tiraram e dividi por 4. Então, a sua média final nesse trimestre é 7,5. Agora, na outra escola aqui, ele usa média aritmética ponderada. Tá? Ó, tem a prova 1, ele colocou na forma de tabela, vou colocar também. Prova 1, prova 2, a terceira prova, aí depois ele tem um trabalho, como se fosse isso aqui, por bimestre que vocês fazem, tá? Tem um caderno de geometria. Aí para descobrir qual a nota do bimestre de matemática de vocês, tá? E aqui vem, isso aqui é a atividade, a primeira atividade, a segunda, a terceira, um trabalho e um caderno de geometria. E aqui vem a nota. Na prova 1, a pessoa tirou 7 pontos, na prova 2 tirou 6,5, na prova 3 tirou 8, no trabalho tirou 4 pontos e na avaliação do caderno de geometria tirou 4,5. Peso de cada nota. A atividade 1, o peso era 2. A atividade 2, o peso também era 2. A atividade 3, o peso era 3. O trabalho, o peso era 1. E o caderno de geometria, o peso era 2. E aqui a gente vai calcular. Ó. Dessa forma, para a Juliana, a prova 3 tem uma importância maior. Por quê? O peso é maior, tá? Do que a prova 2. Por exemplo, para calcular a média aritmética ponderada de suas notas, como que a gente vai fazer isso? Virando a página aí, ó, na página 24, tem o cálculo. Então, vamos analisar aqui. Deixa eu ver se dá para fazer nesse espaço. Ó, o que a gente vai fazer? É igualzinho aqui ao do concurso. A gente não pegava o peso e multiplicava pela quantidade de questões que ele acertou de português. Aqui a gente vai, como ele já deu a nota, a gente vai pegar ó, a nota que ele tirou
7, e multiplicar pelo peso da atividade. Atividade 1 tem peso 2. A nota foi 7. Então, vou pegar 7 e multiplicar pelo peso. Vai dar o quê? 7 vezes 2, 14. A nota 6,5, vou multiplicar pelo peso 2, que vai dar 13. A nota 8, vou multiplicar por 3. 8 vezes 3, 24. A nota aqui do trabalho foi 4, tem peso 1. 4 vezes 1, 4. O caderno de geometria, 4,5 vezes o seu peso, que é 2. Dá 9. Aí, o que a gente vai fazer? Ó? Somar todas as notas ponderadas. Depois que a gente já multiplicou aqui, ó, a nota pelo peso de cada atividade, já fez a primeira parte da média ponderada. Ó. A primeira parte não é multiplicar aqui os valores.